Vamos lá, vamos para outra questão. A questão número 6, questão também da FUNESC, do ano de 2016, agente de trânsito de Tianguá. Preste atenção que diz a questão da FUNESC, da prova da FUNESC. Ela diz: o Código de Trânsito brasileiro prevê a possibilidade de multas agravadas pelo fator multiplicador, que se aumenta apenas o valor pecuniário, né? Não se aumenta a pontuação. Ele diz exatamente isso na linha subsequente, relacionada à infração de trânsito. A correta relação entre a infração e o fator multiplicador, aqui ele não está querendo saber nem o número de pontos e nem o valor em reais, tá bom, pessoal? Ele apenas quer saber o fator multiplicador. Então, não precisa, mais uma vez, memorizar o número do artigo. Eu vou ler as alternativas sem mencionar o número do artigo, tá bom, pessoal? Vamos lá, precisa sim conhecer as infrações, precisa conhecer a tipificação delas. Na linha A, disputar a corrida. Né? Disputar a corrida é uma infração, prevista lá no artigo 173, mas não precisa saber decorar esse artigo 173. Então vamos lá, linha A, disputar a corrida, a infração é gravíssima, aplicado o fator multiplicador de 10 vezes. Essa é a linha A. A linha B, utilizar veículo para demonstrar manobra perigosa, é infração gravíssima, aplicando o fator multiplicador de 5 vezes. A alternativa C, forçar a passagem no momento da ultrapassagem, é infração gravíssima, aplica o fator multiplicador 5 vezes. E a última linha, a linha D, ultrapassar outro veículo, né, quando você tem aquela pintura amarela, né, ou simples ou dupla, é infração gravíssima, aplica o fator multiplicador de 10 vezes. Qual é a resposta correta aqui, pessoal? Atenção, vamos lá? A resposta correta é a linha A. Preste atenção que a disputar a corrida, né? Deixa eu mostrar esse outro quadrinho aqui que fica melhor para explicar. Preste atenção. Disputar a corrida, promover a disputa ou participar também do racha, demonstrar ou exibição de manobra, vai dar lá aquele cavalo de pau, vai cantar pneu, né, arrastamento dos pneus bruscamente, ou forçar a passagem, tudo isso são 10 vezes, tá bom, pessoal? Isso mudou recentemente no Código de Trânsito, mudou recentemente não só o fator multiplicador, como também o valor em reais. Nós temos aí a punição para quase R$3.000, mais exatamente R$2.934,70. E observe que as outras infrações de ultrapassagem, pessoal, elas só têm fator multiplicador de 5 vezes. A exceção é quando você é considerado que forçou a passagem. Você ultrapassou até em local permitido, mas você forçou a passagem. O veículo que vinha no sentido contrário teve que sair da pista, teve que buscar o acostamento. Se foi uma ultrapassagem que você forçou a passagem, foi considerado isso pelo agente de trânsito, ela tem um fator de multiplicador de 10 vezes. Agora, ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em local proibido, sempre 5 vezes, tá bom? Então aprendam isso é muito cobrado nas provas de trânsito. E eu percebo que é uma questão muito fácil de ser cobrado pela FUNESC. Tá bom, pessoal? Então tá aí a resposta correta da questão número 6. E por falar em fator multiplicador, só para a gente complementar o ensino de vocês, tem uma novidade no Código de Trânsito. Desde o dia 1º de novembro do ano passado, que nós tivemos a primeira infração de trânsito com fator multiplicador de apenas 2 vezes. Na verdade, ela era de 3 vezes e caiu para 2 vezes. Olha o que diz o artigo 162, inciso 3º do nosso CTB. Então, quando você dirigia com a categoria A, né, é o que diz aí o artigo 62, é quando você dirige um veículo com categoria diferente daquela que você está conduzindo. Você tem categoria A para motocicleta, para veículos de 2 ou 3 rodas, e você foi pego dirigindo um automóvel, um veículo de 4 rodas. Está com a categoria diferente, você é habilitado, mas não habilitado para aquele tipo de veículo. Então, observa aí o artigo 162, inciso 3º. Essa infração, ela é multa gravíssima 2 vezes apenas, tá bom, pessoal? Não é gravíssima mais 3 vezes como era antes. Essa mudança ocorreu, olhem aí o slide, ela ocorreu a partir do dia 1º de novembro do ano de 2016. Isso aqui é só para complementação do estudo de vocês. Vamos para a próxima questão? Questão número 7, também questão da FUNESC. Ele diz o seguinte: considere a seguinte situação.
o condutor profissional, aquele profissional de veículo, transporte de cargas ou passageiros, né? O artigo 67A, B e C, ele fala sempre desse motorista profissional, precisa se deslocar de Tianguá a Juazeiro do Norte, conduzindo uma carga não perecível, seguindo as normas legais de segurança, num total mais de 500 quilômetros, ou seja, muitas horas aí de viagem. Ele diz, para essa viagem, são necessárias mais de 8 horas. Portanto, o comportamento adequado para realizá-la é, vamos lá, alinhar 30 minutos para cada 6 horas na condição do veículo, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapassado 5 horas e meia contínuo no exercício da condução. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que o motorista tem que descansar a cada 6 horas, ou seja, ele no máximo vai dirigir 5 horas e meia e descansa a última parte de 30 minutos. Ou ele pode, de repente, encaixar esse descanso em qualquer parte daquelas 6 horas. Não pode dirigir por mais de 5 horas e meia, né, ininterrupta, sem interrupção nenhuma. Essa questão A está correta, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa B, deslocar-se de forma ininterrupta para garantir maior conforto ao condutor, uma vez que o tempo total não excede 10 horas para a viagem. Aqui ele está dizendo que o motorista pode sim fazer a viagem de 8 horas seguidas, sem problema nenhum, de acordo com a lei. Alternativa C, parar 30 minutos para descansar a cada 4 horas. Né? A cada 4 horas ele tem que descansar 30 minutos, ou seja, ele não pode passar de 3 horas e meia. É o que diz a alternativa C. E a alternativa D, observar 30 minutos para descanso dentro de cada 4 horas na condição de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da sua condução. Aí vamos lá, pessoal, a alternativa correta é a alternativa da letra A, tá bom, pessoal? A alternativa da letra A, ou seja, o motorista não pode passar de 5 horas e meia ininterruptas, ele tem que descansar, sim, 30 minutos. Ele pode fracionar isso, descansar num outro período, não tem problema, desde que ele não ultrapasse as 5 horas e meia. Tá bom, pessoal? Probleminha técnico aqui, fácil de resolver, ó, a alternativa A tá lá de acordo com o artigo 67C, observa aí o artigo 67C. É vedado ao motorista profissional dirigir mais de 5 horas e meia ininterruptas, né, a veículo de transporte rodoviário coletivo de carga. E o parágrafo 1º ele diz, serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condição do veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e tudo mais que a gente já leu. Tranquilo? Ok? Questão número 8. Questão da FUNESE, agente de trânsito de Tianguá. Vamos dar uma olhadinha na questão número 8. Está prevista no artigo 306, mais uma vez, não é obrigatório decorar, memorizar o número de artigo. A gente pode ler tranquilamente, pulando essa parte do artigo. Vamos lá. Está prevista a proibição de conduzir qualquer veículo automotor quando o condutor estiver sob efeito de álcool, drogas ou qualquer outra substância psicoativa, sobre a constatação de embriaguez. Preste atenção que agora é a pergunta. Sobre a constatação de embriaguez, no momento da abordagem, é correto afirmar que, preste atenção nesse é correto, pode ser cair na prova, é incorreto, tá bom? Então grife essa parte lá na hora da prova, no seu caderno você pode riscar. Então, é correto afirmar que, a linha A, poderá ser feita por meio de exame de sangue, com registro de concentração de álcool no sangue, de 3 decigramas, né, esses 3 decigramas por litro de sangue, logicamente. Alternativa B, poderá ser feita por uso de etilômetro com constatação de 0,6 miligramas, né, faltou um Szinho aí, de miligramas de álcool por litro de alveolar. A linha C, poderá ser feito por psicólogo cadastrado no DETRAN, com equipamento específico que indica a alteração da capacidade motora. A resolução 431 de 2013 fala psicomotora. E a alternativa B, poderá ser constatado por prova testemunhal e caso o condutor se recuse a realizar procedimento de comprovação de embriaguez, ser penalizado pela autoridade de trânsito. Olha, pessoal, mais uma vez, nós temos uma questão aqui passível de anulação. A banca deu uma alternativa correta, mas por que ela é
ela é irregular. Vamos ver aqui o porquê, né? Então, essa questão está passível de anulação, tá bom? O artigo 306, ele diz que pode ser feito sim, observa aí o artigo 306, lá no parágrafo 1º, ele diz que pode ser, quando ele falou do artigo 306, ele está falando de crime. Então, a gente precisa da quantidade para ser considerado crime. E considerado crime, no etilômetro, tem que ser soprado 0,34 miligramas, que tem o valor considerado a partir de 0,30, tá bom? Maior ou igual a 0,30 no etilômetro já é crime de trânsito, que é o que ele relacionou. Se ele quisesse saber a parte de infração, ele não citava o artigo 306, que é a parte de crime, ele citava o artigo 165, que é a parte de infração. Ok, pessoal? Existe diferença de você dirigir sob influência de álcool. A nível de infração e a nível de crime, sim. A nível de infração, artigo 165 ou 165A, dependendo do caso. E artigo 306, se você, além da infração, configurar como crime. Então, o artigo 306, que foi o que ele falou, só será crime se a concentração, observe aí o inciso 1º do parágrafo 1º, se a concentração do sangue for superior ou igual a 6 decigramas, e não 3 decigramas como tinha lá na alternativa. Se for no etilômetro, ele tem que ser igual ou superior a 0,3. Ele já dizia que era igual ou superior a 0,6. Isso era antigamente, lá anterior de 2008. Então, por isso eu acredito que o edital, que a banca teria considerado essa questão como positiva, tá bom? Então, essa alternativa não é mais válida. Ela é crime com a condição, com a quantidade menor do que antigamente. Antigamente, você precisava soprar no etilômetro a partir de 0,6, agora a partir de 0,30. Antigamente, a partir de 0,60 e agora diminuiu pela metade. 0,30 já é, né? Já é, além de infração, é crime de trânsito, ok? Ele diz aí você pode dizer assim, mas aí, professor, peraí, lá no parágrafo 2º do mesmo artigo, a última alternativa D, ela condiz com o parágrafo 2º. Ela diz, a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observando o direito à contraprova. Aí você diz assim, professor, mas lá ele diz que poderia configurar o crime se fosse com base em prova testemunhal. Imagine vocês, né, se uma pessoa, um desafeto, quer prejudicá-los, aí para lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, ou numa fiscalização da lei seca do Detran, aí diz, olha, esse camarada aqui estava bebendo. Aí o agente de trânsito, pronto, a gente já tem uma testemunha, você é testemunha, então vamos autuar e vamos inclusive prendê-lo, vamos fazer a prisão em flagrante desse indivíduo denunciado. Imagine se você pudesse prender alguém com base em testemunha. Mas professor, mas está lá no artigo do Código. Mas a gente não deve só considerar o artigo do Código para interpretação. A melhor interpretação de um assunto, principalmente quando ele é regido e normatizado por leis, é quando você junta todos os amparos que falam sobre aquele assunto. Então você vai ver não só o que diz a lei, como você vai observar o regulamento. O regulamento, nesse caso, é o que diz o CONTRAN, né, pessoal? É o que diz o CONTRAN. Ele diz aí que o CONTRAN, lá na resolução 432, inclusive essa resolução 432 de 2013, é relacionada no edital de vocês, do Detran do Ceará. Ele diz o seguinte, preste atenção o que diz a resolução 432. Diz que quando houver recusa, observe que ele não fala de prova testemunhal aí na resolução 432. Lá no artigo 5º ele diz que pode ser constatado de duas formas. Ou por exame clínico, por um médico e não por um psicólogo, como dizia lá a alternativa C, tá bom? Por um médico perito ou pela constatação do agente da autoridade de trânsito a respeito dos sinais que evidenciem aquela a alteração na capacidade psicomotora, tá bom, pessoal? Então a gente tem que juntar os amparos. Então não existe aí nenhuma alternativa que corresponda fielmente quais os procedimentos que devem ser utilizados para constatar a correta embriaguez ou a alteração de capacidade psicomotora, como diz agora a resolução e o próprio artigo 306, sobre quem está dirigindo ao volante de um veículo.
Bom, pessoal, então essa questão, ela está passível de anulação. Vamos para a questão número 9, vamos lá? Questão número 9, também da Banca FUNESE. Essa questão foi retirada da prova de Guarda Municipal de Acopiara, também um município do estado do Ceará. Ela foi realizada para cargos de nível médio, né, para Guarda Municipal. Lembrando que Guarda Municipal, segundo o STF, decisão do STF, é passivo sim. O Guarda Municipal pode fiscalizar o trânsito. Vai depender aí das diretrizes do gestor municipal. Ok, então vamos lá. Dirigir sob a influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue, nem precisava ele colocar superior, ele poderia ter colocado igual ou superior, né? Ou de qualquer substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, acarreta ao motorista. Olha, observe que falta um traquejo da banca, falta uma pessoa que elabore a questão com conhecimento aprofundado. Sabe por quê, pessoal? A gente percebe isso aqui na entrelinhas do final do enunciado. Voltando aqui o enunciado, vamos lá. Ele diz, ó, a concentração de 6 decigramas, né? Ele está falando de álcool primeiro, por litro de sangue, no exame de sangue. Aí ele fala, e também, ou qualquer outra substância. Olha, se for um exame toxicológico, não precisa de ser superior a 6 decigramas. Isso tem lá na resolução 432 de 2013. Isso é uma prova de que quem está elaborando essa questão não tem um conhecimento aprofundado do assunto. Para ser considerado crime, basta o exame toxicológico dar positivo, não precisa ter uma quantidade maior ou menor. Essa variação de quantidade a gente só encontra quando for exame laboratorial de sangue, só para álcool, ou quando for no etilômetro. Então, essa quantidade ela vai determinar se é só infração ou se ela, além de infração, ela é crime. Mas o exame toxicológico, o que ele usou aqui, qualquer outra substância entorpecente, ela independe da quantidade. Deu positivo, ela é passível tanto de infração como crime de trânsito, tá bom? Então, aqui é só um detalhe, uma observação, para vocês verem que quem elabora essa prova não tem um conhecimento aprofundado sobre o assunto, né? Então, a gente considera uma banca, no quesito legislação de trânsito, ainda engatinhando, né? Uma banca com questões ainda muito simples. Então, vamos lá. Alternativa A, da questão número 9, vamos lá. Ele diz que, se for considerado maior do que 6 decigramas, lembrando que maior ou igual a 6 decigramas é crime de trânsito, né? Ele diz multa e suspensão do direito de dirigir, a linha A. Infração média e suspensão do direito de dirigir, a linha C, multa e infração média. A linha D, nenhuma penalidade e infração gravíssima. E a linha E, multa e infração leve. Outra falha de quem está elaborando a questão. Ele pegou uma quantidade que já é crime e ele está perguntando qual a punição administrativa de infração, de autuação, né? Ele independe, ele não quer saber, ele colocou uma quantidade muito grande para saber uma punição administrativa. Não deixa de ser uma falta de harmonia da questão. Mas vamos lá. Vamos raciocinar como questão, se a pessoa for pego, né, dirigindo sob a influência de álcool, qual é a punição? Então vamos lá, alternativa, está aí o ticketzinho de cor verde, né? Alternativa A, multa e suspensão de direito de dirigir. Não é infração média, por isso que não é a alternativa B, vocês sabem que é uma infração de natureza gravíssima, apesar dela ter a suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Não é multa e infração média, novamente a alternativa C, ela é desqualificada porque ela falou que a infração é média. A alternativa diz de nenhuma penalidade, tem 2 penalidades, além da multa, suspensão de direito de dirigir por 12 meses. E ela diz que é infração gravíssima, ela acertou só a segunda parte da linha B. E a linha E diz multa e infração leve, de forma nenhuma é uma infração leve. Aqui é uma questão de nível muito fácil, é fácil demais essa questão número 9. Está aí o artigo 165, ele começou falando de uma quantidade muito grande, como se fosse um crime, já geraria crime, maior ou igual a 6 decigramas, mas na verdade ele queria saber a punição administrativa. Então tem 2 penalidades, observem aí penalidade, multa, né, e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Essa multa tem fator multiplicador de 10 vezes R$ 2.934,70. Ok, pessoal? E a questão número 10, outra questão, aqui é uma outra prova, agente de trânsito da cidade de Caucaia, no Ceará. Né? Essa questão, ela também é da FUNESE, ela diz o seguinte, questão número 10.
De acordo com o artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, mais uma questão que ele menciona, vocês observem que a FUNESC gosta de citar no enunciado qual o artigo que ela tirou aquela questão. Isso é de banca, né? Com nível ainda engateando, né? Um nível ainda muito fácil de questões, e prova de que ele usa muito o CTB como amparo, apesar de ele citar, ele relacionar as resoluções no rol aí de materiais para vocês estudarem, mas 90, 80% das questões vão ser retiradas da letra de lei do Código de Trânsito, ok? Então, a questão número 10, ele diz, de acordo com o artigo 6º, eu vou ler sem o artigo 6º que vai dar no mesmo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema, este é um dos objetivos básicos aí ele diz lá, alternativa A, CONTRAN, alternativa B, SNT, Sistema Nacional de Trânsito, alternativa C, DENATRAN, alternativa D, o PNT, que é Política Nacional de Trânsito, e a alternativa E, Departamento de Trânsito, DETRAN. Né? Faltou aí Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Pessoal, preste atenção na alternativa, hein, na resposta correta. A questão número 10, a resposta correta é passível de anulação. Por quê? Porque, mais uma vez, faltou traquejo para quem elaborou a prova. Né? Ele, de repente, foi lá no artigo 6º, aí viu lá que é um dos objetivos básicos de todo o Sistema Nacional de Trânsito estabelecer essa sistemática de fluxos, né, entre os órgãos. Mas se você for lá no artigo 12, que a gente falou aqui, que o artigo 12, a partir do artigo 12 do Código, vai falar só sobre um determinado órgão. O artigo 12 é sobre o CONTRAN, artigo 13, Câmara Sistemática, o artigo 14 só sobre o CETRAN, artigo 20, a PRF, artigo 19, DENATRAN. Né? Então você vai ver que cada artigo ela fala só sobre um único órgão. Ele esqueceu, quem estava elaborando a questão, só deu um Ctrl+C, um Ctrl+V no artigo 6. Mas esqueceu, né, de colocar lá o artigo 12, de ver que o artigo 12, o CONTRAN é o responsável, é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, que faz exatamente essa integração entre os órgãos. Olha o que diz aí o artigo 12, inciso 2º. Ele diz que o CONTRAN não só é coordenador nacional, né, de todo o Sistema Nacional de Trânsito, como um dos objetivos é integrar esses órgãos componentes do sistema. Se você for ver, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Mas quem está fazendo a questão, olha só, pessoal, quem está fazendo a questão usa uma letra de lei, dá só um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, Emerson, mas a resposta correta seria o SNT, porque ele citou o artigo 6º. Mas você não é obrigado a memorizar o conteúdo por número de artigo. Nenhuma prova de direito, nem da OAB, nem para juiz, nenhuma prova, a não ser que seja feito sob consulta. Mas nenhuma prova de direito obriga o aluno a saber o conteúdo por artigo. Por isso que essa questão ela é passível de anulação. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós encerramos o conteúdo dessa nossa primeira aula. Nós nos apresentamos, falamos um pouco da nossa metodologia, falamos um pouco do concurso do DETRAN do Ceará e também corrigimos a primeira sequência de questões. Foram 10 questões somente da banca que vai elaborar a prova de vocês no dia 28 de janeiro de 2018. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção a todos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!